Olá! Essa semana a gente começa um novo ciclo do Humash, da Torá. Vamos começar essa semana no Beit HaKnesset a ler a Parashá Bereshit, no princípio. Essa Parashá relata a criação do mundo e do homem e vai indo para frente até chegar na 10ª geração da humanidade. Bom, eu como engenheiro, crescido no Rio de Janeiro, tenho muitas perguntas para fazer sobre essa parte da Torá. E com certeza vocês também têm muitas perguntas. A pergunta mais disputada e mais falada é: Deus criou o mundo ou o mundo se formou no Big Bang? Bom, essa pergunta é discutida em tudo que é lugar. As pessoas falam, debate, na frente de um shopping, na faculdade, em casa, em filosofia. E não vai ser esse tema que a gente vai falar hoje. Agora eu quero explicar um pouquinho o tema da criação do mundo segundo a Torá. No princípio, Bereshit, a primeira criação que Deus faz é o tempo. Criar o tempo. A gente nem tem como entender direito como pode ser que existe alguma coisa sem tempo. E fala na Torá que quando foi criado o tempo, foi criada a matéria também. A matéria só existe dentro do tempo. Uau, virou física quântica isso daqui? Então não vamos aprofundar nesse tema, porque vai ficar uma discussão na área da física, uma área muito que quase nenhum de nós domina essa área tão bem para poder entrar nessa discussão. Então vamos começar a falar filosoficamente que a gente pode entender isso daqui. Em geral, a gente entende religião como uma coisa de fé. E o judaísmo não aceita essa definição de religião. No judaísmo está escrito Ve'adata ayom ve'ashevotah elevavecha. Você vai saber hoje, primeiro saber, e depois colocar no seu coração. Número 1 no judaísmo é saber. A fé, ela pode ser cega. O judaísmo fala que não pode. Você tem que saber primeiro e depois coloque no coração. A Torá define uma pessoa que acredita em qualquer coisa como um tolo. A gente tem que primeiro verificar intelectualmente para depois poder começar a colocar nossos sentimentos nessa direção que está tomando. Bom, então eu tenho um desafio para lançar para vocês aqui. É possível, em 2 minutos, saber que o mundo tem um Criador, foi criado e tem um Criador, sem apelar para a Torá, para a Bíblia? Você pode, logicamente, entender que o mundo tem um Criador? A minha resposta é sim, se pode. Eu vou usar um artifício que é o Ravi Ben Pakua, no ano 1167, ele lançou um livro dele chamado Hovot HaLevavot, Obrigações do Coração, que o primeiro capítulo dele, ele traz como a gente pode saber que Deus existe e Deus é um, e ele criou o mundo. Então ele começa da seguinte maneira. Ele fala o princípio do finito e do infinito. Tudo que é físico teve um começo. Tudo que é finito começou. Correto? Se uma coisa começou, portanto essa coisa ou foi criada ou se criou sozinho. Quando a gente fala de coisas finitas, dentro do tempo, ou ela foi criada ou se criou sozinho. Então vamos pegar a hipótese que essa matéria se cria sozinha. Tipo, ela começou a existir há um certo tempo, ela se criou sozinha. Então vamos pensar, quando pode ser que ela se criou sozinha? Antes de existir ou depois de existir? Se ela se criou depois de existir, isso é ilógico, ela já existe. Para que ela vai se autocriar se ela já existe? Então sobra a oportunidade que ela se criou antes de existir. Mas uma coisa que não existe não pode se criar. Portanto, uma matéria que tem um princípio não pode criar ela a si mesma. Precisa de uma força externa a ela, que está fora do tempo, criar essa matéria. Esse argumento que ele usava era debatido pela ciência como: não, a matéria sempre existiu. A matéria sempre existiu. E foi provado que não, que a matéria começou a existir. Os primeiros elétrons e prótons foram formados nos primeiros segundos da criação, e daí para frente vai sendo formado toda a matéria da forma que a gente conhece. Bom, está muita viagem esse tema, não é? Está muito no ar. Vamos aplicar na prática. Se você chega num canteiro de obras e você começa a ver os caminhões vindo para cá, para lá, e vem madeira, sobe aqui madeira de um lado, e entra ferro no meio, e vem o caminhão de concreto, joga lá dentro isso aqui, o concreto lá, e começa a aparecer um prédio sair do chão, assim, um prédio. Você pode falar: uau, que legal! Todos os trabalhadores correndo de um lado para o outro e no final está saindo um prédio. Né? Que bacana isso! Vai vir uma pessoa que está na obra e fala: não, isso aqui tem um projeto. Cada pessoa está fazendo exatamente o que foi mandado para ela fazer. Não estou vendo nada, tem ninguém mandando,
Estou vendo nada que ninguém está mandando. Um cara está se mexendo, está um motorista de caminhão indo para lá, ele para, manda o concreto descer, o outro botou madeira. Isso é coincidência que esse prédio está sendo formado. O cara fala, não é, isso é ilógico. Você falar que esse prédio se forma sozinho, isso é ilógico. O outro fala, não estou vendo nada, só acredito que não vejo. Tá bom, só acredito que você vê? Então cadê as ondas de telefone? Isso vocês também não vê. Mas bom, não é essas piadinhas que a gente vai falar agora. O fato de você não poder, nesse momento, provar que tem um projeto, não quer dizer que não existe um projeto. Ao contrário, é ilógico você acreditar que um prédio sai do chão sem projeto. Muito mais ilógico achar que o nosso mundo, com toda a complexidade que tem, vai existir sem um projeto. Eu vou dar um exemplo para terminar esse assunto, que é muito mais profundo, muito mais complexo que a gente está falando. Seria um exemplo de uma... que aconteceu nos Estados Unidos. No Rio dos Estados Unidos, numa certa área, que estava ficando desértica, e o governo não sabia o que fazer, chamou uma faculdade para fazer uma pesquisa para saber qual é a causa da desertificação dessa área daqui. Caso real, saiu na Scientific American Magazine, e lá atrás que os cientistas foram para lá, ficaram alguns anos pesquisando, e chegaram à conclusão que a caça ao salmão, a pesca do salmão, na entrada, na foz do rio, desse rio que era mais ou menos 1.200 quilômetros do local do problema, é a causa do problema. Como assim? O que tem a ver você caçar salmão na foz do rio com um problema a 1.000 quilômetros de distância de desertificação de uma área inteira? Então os cientistas chegaram à conclusão que, com a pesquisa e com a investigação, que o salmão que ia subindo do rio, antes de começar essa pesca estava devastando os salmões lá, os ursos que tinham nessa reserva florestal, eles pegavam o salmão e levavam para fora do rio. Na margem do rio, eles comiam só a parte mais gordurosa, com mais calorias desse salmão. E deixavam o peixe inteiro jogado na margem e vão pegar mais um salmão. Pequenos animais como raposas, algumas águias, vinham, pegavam o resto do salmão e levavam mais para longe, mais para dentro do continente. Tipo, mais para dentro, mais para longe da margem do rio. E os animais comiam outras partes desse animal e deixavam um resto. Nesse resto vinham alguns insetos, passarinhos, outros pássaros menores, e comiam esse resto do salmão. E assim se criava um ecossistema. Você fertilizava toda essa área daqui, toda essa área da floresta, e você trazia outros animais para cá, o predador do predador, e outro predador, e outros insetos que comem esses insetos menores, e formigas, e animais que comem formigas. Existia um ecossistema completo criado em volta do urso tirar o salmão da água e levar para a margem. Na hora que a pesca de salmão se intensificou, o urso agora comia o salmão inteiro, não deixando nada para ninguém. Os outros animais foram embora, foram morrendo e mudando de habitat. E começou a desertificar essa parte da terra. A Torá fala que é proibido o ser humano extinguir algum animal. Você pode usar os animais, pode comer, pode usar couro, pode comer carne, mas extinguir um animal é uma proibição da Torá. Por quê? Fala na Torá que a gente não sabe para que serve cada animal. Cada animal tem várias funções de manter o mundo funcionando da maneira que ele está funcionando, para o ser humano poder usar esse mundo para chegar no seu objetivo. O ser humano tem que usar o mundo de uma maneira consciente, sem destruir. É proibido extinguir uma espécie. Portanto, a gente vê daqui que esse projeto para ser formado nesse mundo é ilógico e foi feito ao acaso. O mundo está tão perfeito para o ser humano que não pode ser que isso aqui foi formado sozinho. Pense, isso aqui, se aprofunda. Tem muitas perguntas para fazer aqui. Em 5 minutos, 10 minutos de YouTube, a gente não pode passar toda essa discussão, que são discussão de dias, meses, semanas e meses. Eu convido vocês para se investigar mais, procurar um rabino na cidade de vocês, procurar uma instituição de Torá que possa aprofundizar mais nesses estudos e crescer espiritualmente, um debate aberto, e a gente tem que saber intelectualmente as coisas para depois poder acreditar. Shabbat Shalom para vocês e um bom recomeço aqui da Torá.